Bom novo dia para você que está com a gente, chegando, se arrumando, se preparando para mais uma conversa da Escritura. Esse é o episódio 24 da temporada 2025. Vamos nessa? Então, gente, bom novo dia, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Nós estamos abrindo esse episódio. Hoje nós vamos tratar do capítulo 13 do nosso livro Jesus Cristo, o Deus Conosco, o privilégio de conhecê-lo e o dever de fazê-lo conhecido. E o autor desse capítulo é o pastor Davi Silva, que está aqui, e esse é o grupo do pastor Davi. Pois é. Pois é. Só que como ele é o autor do capítulo, ele precisa ser entrevistado, né? Então, no grupo está o próprio pastor Davi, está a jovem missionária a pastora Selma. E vamos lá, pastor Davi, bom novo dia. Saúda o pessoal aí. Um bom novo dia a todos que estão conectados aí com a gente, que você possa aproveitar esse tempo aí de reflexão, de palavra, de informação, enfim, vai ser um tempo aqui bastante gostoso, embora a gente vá falar de sofrimento, vai ser um tempo muito bom, espero que você aproveite, mande mensagem, converse, fale com a gente aqui, estamos aguardando vocês. Anota essa garantia aí, a conversa vai ser boa. A gente vai falar de sofrimento, mas a conversa vai ser boa. Com certeza. Bom novo dia, Selma. Bom novo dia, boa noite para você onde quer que esteja nos assistindo ou que ainda irá acessar esse canal, que a conversa seja tão boa que alcance o seu coração. Então, você que já está conectado conosco, já tem um pessoal aí, né? Não se esqueça de já dar um like, né? Curtir esse nosso momento. Quanto mais curtidas a gente tiver, mais visualização também no nosso canal, assim como compartilhamento. E se você que recebeu ou está assistindo a gente pela primeira vez ainda não se inscreveu no canal, faça isso, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as nossas notificações. Além disso, você pode participar com a gente, eu já estou com o chat aberto, e você pode fazer perguntas, fazer comentários, e aqui já está a Patrícia lá do Parque Marajó, tá ele e eu de aqui da sede, tá o pastor Samuel Tenório, olha aí, Karina, o pastor Samuel Tenório está online, né, viu aí? Pois é. E, enfim, e aí a gente tem o pessoal aqui na conversa paralela, os trabalhos técnicos estão sob supervisão do jovem Sadi, e a gente espera não ter sofrimento hoje aqui para falar de sofrimento, né? Pois é. A ideia hoje é falar do capítulo 13 do nosso livro, tornar Cristo conhecido por meio das dificuldades e tragédias da existência. Se a gente conhece a Cristo, a gente precisa torná-lo conhecido. Inclusive, nesses momentos, o autor do capítulo, o pastor Davi, conta aí pra gente, pastor Davi, como é que foi a experiência de escrever esse capítulo? Pois é. Falar desse assunto parecia ser algo mais fácil. Parecia ser. Parecia ser. Então, quando eu comecei a estudar o assunto para a gente poder dialogar sobre ele, a priori eu disse, puxa, vai ser difícil falar sobre essa questão. Mas, ao longo do trabalho, comecei a perceber que falar do sofrimento em si, que é uma máxima de todos os homens, né? O sofrimento é algo que nos pertence, né? Nós não somos pessoas que nasceram e não vai existir sofrimento. É claro que o sofrimento, no seu sentido mais amplo, ele vai ter algumas nuances. Mas sofrimento na ideia da angústia, na ideia dessa dor, né, interna, às vezes nem sempre é explicada, sempre existiu. E sempre vai existir dentro da natureza humana. Mas falar sobre isso, apontando para Jesus, conectando a experiência do sofrimento com a ideia de fazer Cristo conhecido pela paciência, pelo consolo,
pela presença, né, do Espírito Santo nos dando essa alegria de viver certas coisas, mesmo não as entendendo, mas entendendo que estamos debaixo do cuidado, da proteção de Deus. Não é muito simples falar sobre isso. Talvez foi essa a grande dificuldade, como é que a gente transita nas coisas tão desconfortáveis da vida e faz dela poesia, faz dela canção, faz dela esperança, a fim de dizer às pessoas, né, que existe um consolo no meio de tudo isso. Não foi fácil, mas, enfim, chegamos até lá, graças a Deus. Graças a Deus. Eu já queria colocar aqui um pensamento para a gente começar. Não está no capítulo, mas eu quero trazer esse pensamento. Eu até anotei, mas vamos lá, né? A gente entender que o sofrimento não é algo que Deus planejou para nós, certo? Então, começar. Ponto 1. Deus não planejou o sofrimento para nós. Nós, na nossa escolha de nos rebelarmos contra ele, acabamos trazendo sofrimento sobre nós. Segunda coisa. Quer dizer, é a terceira, né? Primeiro, Deus não quis o sofrimento para a gente. 2, a gente trouxe o sofrimento para nós. Terceiro, importante dizer que Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém, nem mesmo dos maus. Ezequiel capítulo 33, verso 11, Deus diz com todas as letras garrafais: não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não quer que ninguém sofra. Aliás, Jesus, quando estava aqui, né, ele não queria sofrer. Ele sabia o que lhe esperava, mas daí dizer que ele estava muito doido para passar por isso, que ele queria demais, puxa vida, de jeito como nenhum. ele estava querendo, e nas últimas horas ele ainda orou, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Por que eu estou falando isso? É porque quando a gente vai dialogar sobre fazer Cristo conhecido por meio do sofrimento, há, inclusive, um segmento forte dentro do cristianismo que valoriza o crescimento, o sofrimento como sendo algo que Deus deseja. Esse é um ponto sério. De gente que diz assim: Deus se alegra com o meu sofrimento. Olha só como eu estou sofrendo. Olha as dores que eu estou sentindo. Olha os estigmas que estão aparecendo sobre mim. E Deus me aplaude por causa disso. Deus está feliz da vida porque eu estou sofrendo, porque eu estou sentindo isso. Isso não é verdade. Do ponto de vista bíblico, não. Isso não é verdade. A Bíblia não dá amparo para isso. Existem até alguns santos, né? E, enfim, não vamos nomear ninguém aqui, né? Do passado aí, enfim, da história, que se orgulhavam do sofrimento e nas suas experiências, nos seus escritos, eles dizem do Jesus que diz assim: não, mas eu estou gostando que você está sofrendo isso. Não, você está compartilhando daquilo que é meu. Puxa vida, eu estou super alegre com isso. Mentira! Biblicamente falando, Não mentira. E a gente está falando aqui de fazer Cristo conhecido por meio do sofrimento e não tem nada a ver com isso. Exatamente. Nada. Tira da sala essa ideia de que Jesus está querendo que você sofra, ele quer que você sinta umas dores muito profundas, né? Ele está assim, vai aplaudir para que todo mundo veja como você é um bom sofredor. Não é disso que a gente está falando aqui. E tem uma coisa interessante, quem já ouviu falar sobre o tratamento do ouro, né? Como que se retira as impurezas do ouro para que o ouro se torne aquele metal precioso, puro e tal. Então tem dois instrumentos, né? Um é o chamado cadinho, que é onde a pedra fica, o recipiente, e o outro é o crisol, que é uma espécie de um maçarico que imprime um calor estupendo, né, naquela pedra, ao ponto de que todas as impurezas dela vão embora. Tem gente nesse pensamento que acha que o sofrimento é uma espécie de algo para purificar você, para tornar você mais santo, para tornar você mais conectado com Deus. Aí, com o sofrimento, você vai orar mais, com o sofrimento, você vai jejuar mais. Quando, na verdade, não é isso que Deus espera de nós. Né? A oração não é para aliviar sofrimento, jejum não é para aliviar sofrimento, e sofrimento não é para te tornar mais santo. Pois é. Embora ele use tudo isso de forma pedagógica, que é assunto do capítulo. Exatamente. Mas uma coisa é uma coisa, exatamente, outra coisa é outra coisa. Inclusive, Obviamente. tem religiões no mundo que apoiam, que aplaudem o sofrimento. Com certeza, o budismo, o hinduísmo Não é? e até o islamismo também, né?
Sim. Não é à toa que os homens bombas se matam, né? Jovens, crianças, né? Carregam toneladas de Artefatos explosivos, né? né? No corpo. Por quê? Porque eles acreditam que, morrendo por aquela causa, eles serão recompensados no paraíso. E o budismo também, entre outras religiões, inclusive no Brasil, né? De forjar o flagelo, o autoflagelo. Né? Deus não está interessado no nosso flagelo, de E tem forma uma, alguma. e tem uma outra coisa, Selma, pastor Daniel. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar o seguinte: nós temos alguns jargões religiosos que apelam para que você viva algo ruim para você ter vitória. Uhum. Então, assim, alguém diz assim: não, sem luta não tem vitória. Então, como é que um crente é vitorioso? É quando ele sofre? É quando ele passa por luta? A luta é o ingrediente usado por Deus para que a gente tenha vitória? Do que é que nós estamos falando, evidentemente, naquilo que tange a questão de aceitar o sofrimento como sendo algo, ou o único recurso de Deus para nos aproximar dele, ou seja, algo muito esquisito, né? Veja, olha a pessoa de Jesus, né? E Paulo vai dizer exatamente isso, que graças a Deus, Pai, que nos conduz em vitória por meio de Jesus. Né? Sacrifício Exatamente. perfeito, A pleno. vitória é por meio de Jesus, é por meio do sofrimento de Jesus. Pois é. Inclusive, o texto que abre o capítulo é o registrado por Paulo na segunda carta aos Coríntios, bem no comecinho, que ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, é o contrário, é bendito Deus que nos consola, que nos alivia, não é bendito Deus que bota fardo em cima da gente para que a gente, então, fique mais próximo dele. Esse não é o ideal de Deus. A teoria daquilo, né? Eu imponho sobre você uma carga para depois eu te aliviar da carga e você me agradecer. É mais ou menos isso, né? Então, isso posto, a gente pode conversar, porque é importante, né, as pessoas, né? Você que ainda não se inscreveu no canal, ó, se inscreva, eu já vi que chegou mais gente. Curte essa nossa live, você aí, ó, tem muita gente online que ainda não curtiu, curte a live, coloca aí, o pastor Leandro já entrou aí, né? Compartilha com outras pessoas, chama mais gente, porque esse assunto, ele é um assunto crucial para a nossa vida. Crucial para a nossa vida cristã. Como a gente, entender o sofrimento, entender como fazer Cristo conhecido por meio do sofrimento, sem ser um apregoador de que o sofrimento é uma coisa que... Do autoflagelo. Apologia, né? Apologia ao sofrimento. Tudo que Deus queria para nós é o sofrimento. Não, não, não e não. Porque se fosse assim, a nossa glória seria, né, o sofrimento. E não é. E da mesma forma como ele não tem prazer na morte do ímpio, tampouco na morte do justo. Porque quando diz que a morte do justo é preciosa, ali não é preciosa de ser boa e agradável, é precioso de ser caro. Uhum. Ou seja, custa para Deus, custa muito caro para Deus a morte de um justo. Sim. Deus quer as pessoas com Exatamente. ele vivas e produzindo. Porque até é aquela questão que Davi e os outros salmistas levantam, né? Quem te louvará no pó? Onde estará o louvor ao teu nome, a adoração ao teu nome no pó? Não existe louvor no pó. Nessa existência nossa, o louvor é entre os vivos. Exatamente. Né? É isso aí. Bem, vamos começar aqui. Eu queria já chamar a atenção aqui para uma frase daquilo que é um pensamento meio comum, que quase sempre nós afirmamos que o sofrimento é consequência de algum ato ilícito ou do pecado. Na verdade, essa é a discussão no livro de Jó. E aí o sofredor, em alguma medida, ele é visto como alguém que cometeu algum erro e por essa razão está sofrendo. E aí a gente vê que, então, o sofredor, ele é um pecador. Mas a gente queria muito que as pessoas boas não sofressem. E isso não acontece. Né? Porque você vai ver gente boa, então, e no fim das contas, se você for jogar aí, todo mundo é ruim. Porque todo mundo sofre. E na experiência de algumas pessoas,
elas são experiências muito tristes, porque quando alguém está enfrentando uma situação de um diagnóstico difícil, né, uma angústia de uma dor, de algo que ela não esperava e apareceu, é muito triste você, na sua própria comunidade de fé, você ser criticado como alguém que olha para você e franze a testa e se pergunta, né? Nossa, o que será que essa pessoa fez, né? Uhum. Coisa boa Que não foi. não foi, porque senão não estava. É a experiência, né, que Jó vai ter, mas nós, nas nossas relações do nosso dia a dia, a gente vai se deparar com pessoas enfrentando coisas que a gente olha, puxa vida, né? A gente se sensibiliza pela dor da pessoa, não procurando uma causa, como se ela tivesse procurado aquilo e aquilo fosse consequência de um ato ilícito, de um erro, de um pecado, ou seja lá o que for. E se isso o fosse, a gente entraria numa outra situação aqui muito delicada, porque nós estaríamos olhando para Deus como um Deus que pune, como um Deus que age em cima dos nossos erros com a chibata e com, sabe, a sentença da doença, da morte e tudo mais. E Deus não é assim. Deus não é assim. E de certa forma, toda doença, todo sofrimento é a consequência do pecado, Sem né? dúvida. Direto, direto. Então, existe a dor, existe o mal como consequência, mas particularmente, não necessariamente seja por causa de um pecado X ou Y, né, que a pessoa está. Passando por uma situação Exatamente. assim, Uhum. assim muito rapidamente, quando a Silvia adoeceu da doença que ela tem até hoje, Quem é a Silvia? a minha esposa, a pastora Ah, tá. Silvia, ela tem um diagnóstico de síndrome É porque tem gente que não sabe quem é a Exatamente, Silvia. não, Pois tá é. certo. E esse é um testemunho que a gente, né, dá de vez em quando, não sempre, mas veja, na comunidade onde nós estávamos, na igreja onde nós estávamos, pessoas lá diziam, né, vamos fazer uma campanha, porque a pastora Silvia deve ter feito alguma coisa muito errada aqui. Lá em São Paulo, de onde nós viemos, as pessoas de lá diziam assim, estão fora da vontade de Deus. Porque se tivesse dentro da vontade de Deus, não teria acontecido lá o que está acontecendo agora. Aí a pessoa que já está convalescendo de um diagnóstico difícil de enfrentar, ela ainda tem que passar por essas censuras, como se ela fosse alguém que está sendo punida Isso, por alguma razão. e isso dói mais, Do que a tanto própria, quanto ou não é? mais que a própria doença. Não Eu é? já passei por essas situações também, né, em retornando do campo e passando por um momento de saúde gravíssimo e ser questionada diretamente, né? Confesse o seu pecado. Onde foi que você pecou para estar sofrendo tanto assim, né? Uma coisa que a gente precisa aprender com Deus, já para a gente dar sequência à nossa conversa em cima do capítulo, é que quando a gente pecou, lá atrás, e quando a gente se rebelou contra Deus, e nos nossos momentos de maior sofrimentos na história, quando você olha na Bíblia, você não vê Deus virando as costas para o ser humano. Muito pelo contrário, você vê Deus se movendo em direção a nós e nos trazendo, buscando nos trazer para perto de si novamente. Deus não Nos abandonou a própria Deus- sorte, né? e nem aplaude quando temos sofrimento e diz agora que você sofreu, né, eu vou rir um bocado aqui. Não, pelo contrário, Deus vem em busca de nós. E aí, o capítulo que nós estamos tratando, aquilo que a gente está vendo aqui, que você escreveu, pastor Davi, tem tudo a ver com esse acolhimento. O Deus que nos acolhe nos ensina a nos acolhermos mutuamente, porque todo mundo aqui sofre. Todos nós sofremos, então todo mundo precisa se acolher. E é interessante isso que o pastor Daniel está colocando, porque eu não sei se é nessa parte que eu coloco esse assunto, as frases, né? Mas tem um detalhe que é mais ou menos assim. O objetivo do consolo que eu recebo é promover o meu consolo àquele que está enfrentando situações iguais ou, né, semelhantes. E às vezes as pessoas elas acabam, ao invés de promover esse consolo, eles promovem uma competição para ver quem é que sofre mais. Quem é que está sofrendo mais? Então, não é sobre isso, é sobre entender que eu recebi de Deus consolo, né? E eu vou promover consolo, vou patrocinar consolo. É algo muito emblemático nesse sentido. Se você visitar, como eu
trabalho e fiz alguns trabalhos dentro de hospital, quando você visita uma área oncológica ou uma área de hemodiálise ou de diálise, você vê pessoas enfrentando circunstâncias de saúde assim extremamente delicadas. E é incrível você chegar num lugar desse e encontrar um crente que te consola. É. É a coisa mais linda que existe. O sujeito está lá todo, né? E você senta perto dele e ele começa a falar do amor de Jesus para você no meio daquela dor. E você fala, meu Deus Você do que foi céu. para consolar, Recebe consolo. recebe consolado. consolo. É sobre isso, né? Que a É. gente... Né? E aí, esse é o propósito, né, do sofrimento, daquilo que você colocou aqui. Que mostrar amor, graça e presença de Jesus se manifestando em tempos de dor, oferecendo esperança, consolo e redenção, porque é isso que ele faz para nós. Exatamente. E a lembrar uma coisa importantíssima. Se eu conheço alguém que está enfrentando uma debilidade de saúde grave, depressão, está no estado, além da própria saúde, mas entrou em estado depressivo, em estado de ansiedade, e uma série de outras coisas que podem se somar a uma condição de saúde precária, é interessantíssimo quando você chega para essa pessoa e diz assim, acho que isso eu escrevi aí no texto, você não precisa passar por isso sozinho. Uhum. Né? Você tem a mim e eu sou Jesus aqui junto de você. Eu sou o braço de Jesus, os ouvidos de Jesus, eu sou o acolhimento. Essa é a grande expectativa de Deus em relação a nós. Né? Hein, Selma? Quando a gente olha para as religiões orientais, quando se fala do karma, o karma pressupõe que você vai... bem, esse é o seu sofrimento, então você tem que sofrer. É o seu destino. Aceite, deguste, Uhum. sozinho, não envolva mais ninguém. E, assim, no português bem rasgado, se lasque só. Mas não é isso que a gente aprende de Deus, né? Olha que diferença das religiões do Confúcio com aquilo que Jesus apresenta para nós. Exatamente. São pontos antagônicos, né? Jamais eles se encontram, jamais eles se mesclam. Porque enquanto Deus caminha conosco em meio ao sofrimento e nele se compadece de nós, tem misericórdia e nos ajuda, nos auxilia, o karma é o desígnio, é a predestinação, né? É o desígnio do indivíduo em alcançar a sua própria salvação por meio do sofrimento físico. Então é uma prisão, na verdade. É uma prisão. Então ninguém pode livrá-lo daquilo. Nem ajudá-lo, porque senão você está atrapalhando o processo. Porque vai atrapalhar o processo dele e o seu também. E o seu também. Então, se na encarnação seguinte ele vir como um ser outro qualquer. Exatamente. Então, e nesse momento ele passar por situações extremamente difíceis, tendo eu a oportunidade de ajudá-lo, eu sou privada disso, porque eu estarei atrapalhando o processo dele. Olha só como é que isso contradiz, inclusive, o versículo que nós lemos. Exatamente. O Deus da misericórdia. E o que a gente vê lá é misericórdia zero. Zero. Não existe. Não existe. E outras religiões olham para Deus como Deus que é um Deus poderoso, mas é um Deus vingativo, é um Deus severo, sádico, e que nele não há expressão de amor alguma. O que também contradiz a Bíblia. Exatamente, o que também contradiz a Bíblia e ampara esse pensamento, embora não sendo da mesma religião, mas ampara, de certa forma, a ideia de Confúcio, né, com relação ao karma e essas coisas. Agora, eu fico impressionado em como que, por causa das influências culturais, e aí, nomeadamente, como diziam os portugueses, né, o cinema, enfim, as músicas, como que a gente começou a absorver isso, inclusive dentro do cristianismo. E a gente começa a dizer, quando tem alguém em sofrimento, eu vou dizer que essa é a vontade de Deus para essa pessoa, que ela passe por isso. Então, eu fiz uma equivalência da vontade de Deus ao karma. A pessoa está em sofrimento, seja pelo pecado, seja porque ela tem que melhorar, porque ela tem que orar mais. E eu começo a inventar um monte de coisa porque essa é a vontade de Deus. Então, eu não posso exercer misericórdia. Olha só que coisa.
nesse sentido, contradiz completamente. Completamente. Porque o sofrimento é o momento em que a gente precisa se aproximar e compartilhar, como diz a própria Bíblia, né? Sentir a dor com os que choram e a alegria com os que estão felizes. Então, Celebrar com quem celebra. apesar de a dor em si mesma e a alegria, esses sentimentos de dor e alegria, eles nunca serão tangíveis para o outro, né? No sentido de mensurar, Uhum. exatamente. Por isso a Bíblia diz, se juntar ao outro na sua dor e aí sofrer com ele, embora você nunca mensure a dor dele, e da mesma forma a alegria. Então, nesse sentido, é como se negasse, né, uma veia bíblica desde o início, né, que perpassa por todas as escrituras. E aí, nesse sentido, né, que você falou de todas da Escritura, a Escritura, ela fala de muita gente que sofreu. Uhum. Ela conta a história de muita gente que sofreu para nos inspirar a fé, não para a gente aplaudir o sofrimento. E o pastor Davi criou essa seção aqui no capítulo que ele escreveu, que é compartilhe sua história de fé em meio ao sofrimento. Contar testemunho da fé, em vez de testemunho, né, Davi? Pior do que isso, isso para mim é algo muito emblemático, porque eu tenho uma dificuldade muito grande quando as pessoas usam do seu testemunho de fé, e aí eu vou assim colocar testemunho de fé entre aspas, não para promover a graça que ela recebeu ou o consolo que ela recebeu, ou um incentivo ao outro a vivenciar uma mesma experiência de graça e consolo de Deus. Mas, às vezes, as pessoas usam isso para compartilhar de forma como se aquilo fosse um troféu para atrair ouvintes, para atrair atenção. E o objetivo não é esse, né? Quando eu compartilho. E outra, a gente precisa tomar alguns cuidados. Eu até falei, eu vivi algumas experiências pessoais de sofrimento e cura espetacular de Deus. Qual é o momento de tornar isso público? Qual é o momento de compartilhar isso, né? A gente tende a fazer muito espetáculo, né, com algumas coisas. E o propósito de Deus não é esse. Então, quando é que eu devo fazer esse movimento de compartilhar a minha experiência, considerando que eu não posso usar essa experiência como se eu fosse algum favorito de Deus por alguma razão? Não. O objetivo não é criar um cenário, sabe, um espetáculo sobre isso. Por exemplo, isso não acontece aqui na L2, graças a Deus. Vai estar aqui o homem que ficou morto 3 dias. Vai estar aqui a mulher que, sei lá, que não teve útero e a criança nasceu assim mesmo e agora ela vai ver aqui. Não é sobre isso, espetacular, sabe? Espetaculizar. Fazer uma coisa espetaculosa. Isso. Não é sobre isso que a gente está falando, sobre compartilhar a fé em meio ao sofrimento. É falar do que Paulo está escrevendo nesse texto. Né? E quem são essas pessoas? Você me trouxe à memória alguns anos, né, algumas décadas, em uma outra igreja. Então, os missionários eram enviados ao campo e aí muitos, quando retornavam à igreja, as visitas, né, então começavam a compartilhar os sofrimentos, essas questões. Os pastores perceberam que havia exatamente essa motivação, né, de trazer esse sensacionalismo, esse toque emocional nas pessoas, para que elas se compadecessem do sofrimento em si e aligerasse outras coisas. Sim. Quaisquer, né? Perfeito. Então, assim, nessa época eu me comprometi comigo mesma e com Deus que se Ele me desse a graça para poder ter esse discernimento sempre, eu não faria isso, eu não queria fazer isso, porque as pessoas se centralizavam no sofrimento e não olhavam para o trabalho, para o resultado.
né, do projeto missionário, do trabalho, do empenho missionário, mas olhava para o sofrimento como sendo a grande questão e colocava o missionário lá em cima. E o missionário que não sofre, ele não é um bom missionário. Não, de forma alguma. O De missionário, para forma ser alguma. bom, ele tem que ter sofrido Ele e tem sofrido muito. E ganhar milhões de almas, trazer Isso. o nome anotado de todo mundo, né? E debaixo de muito sofrimento. De Exatamente. preferência com os dentes quebrados e tal. E assim e- sucessivamente. E aí uma coisa que é interessante na Bíblia é que mesmo quando Deus, né, os profetas vão dizer que Deus trouxe a Síria para poder levar Israel cativo, depois trouxe Babilônia para levar Judá cativo, infligiu o sofrimento, mas você pode ver ao longo do trabalho de Deus com os profetas e o povo, você consegue ver as lágrimas de Deus, Pois é. o sofrimento de Deus quando o povo dele estava sendo infligido com tal sofrimento. Aí a gente vai fazer festa para falar do sofrimento, para poder causar que tipo de E impressão? sempre com a mensagem do sofrimento, tinha a palavra da esperança. O povo retornará à sua terra, o cativeiro terminará. Deus tem a palavra da esperança e da consolação. Exatamente. Vocês podem construir as casas, fazer os casamentos, viver a vida de vocês, porque vai ser longo o período, mas vocês vão retornar. Vocês retornarão. Vem para o propósito lá. que é um Exatamente. pouquinho na O frente. pastor Alessandro, inclusive, faz esse comentário. Você que está assistindo, comente aí também, viu? O pastor Alessandro comentou que a comunidade do povo de Deus precisa seguir o exemplo do Senhor, trazer consolo e não mais sofrimento ao aflito. Com certeza. Então, eu estava pensando nisso que a Selma está falando sobre a volta de missionários, né? E que eu vou me botar no meio para ninguém se sentir muito que eu estou muito santo, né? Nós pastores, Pois né? é. Trazemos os missionários e aí a gente quer que o missionário conte histórias De perseguição. Espetaculares. espetaculares de sofrimento. E aí o irmão que está sentado do lado de cá começa a ele sofrer porque ele não é um crente tão bala quanto o missionário. Aí Tá criamos mais um problema, que é que o missionário vira super crente, Super-homem. super-homem, porque ele Mulher deu conta de passar Maravilha. por coisas absurdas. E quem está na igreja é um crente de terceira categoria. Pois é. Não é nem de segunda, é de terceira categoria, porque ele aqui não sofre nada, então você é um crente Nutella, né? Você é um crente Tô Nutella. precisando nenhum encravado a gente está tendo aqui. A gente começa a criar. E aí o irmão aqui começa a sofrer para buscar sofrimento. Pois é. Meu Ele Deus, será sofre que eu porque- realmente sou crente Será porque que não tenho o não sofrimento, tem o sofrimento que que ele ele teve? Então a gente tem que tomar cuidado com tem? isso, Muito, muito cuidado. porque o chamado de Jesus. Ontem, na ministração aqui, o pastor Praxedes usou o texto de Mateus, que Jesus diz: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu os aliviarei. Uhum. Né? O objetivo de Jesus é alívio, é consolo, é palavra de esperança, não é trazer sobre nós mais sofrimento. Então, quando a gente compartilha histórias, não é para competir e nem falar, nem exaltar sofrimento. Exatamente. E uma coisa muito importante é que aí vem a questão do martírio dos apóstolos e de muitos missionários, né? Aquele era um sofrimento extremo. O martírio a qual eles foram submetidos, não só os apóstolos, mas os pais, a igreja e tantos outros missionários, inclusive hoje, muitos cristãos sofrem. Não é que a pessoa se torna masoquista. Eu tenho prazer no sofrimento porque Deus tem prazer no sofrimento. Mas é que, mesmo em meio àquele sofrimento, a presença de Cristo, o consolo de Cristo é tão forte, é tão abundante, que transborda de maneira a olhar para o sofrimento e dizer: isso aqui não é nada diante do que eu tenho nele. Diante de quem eu sou nele e do que ele é em mim. E você só pode dizer isso em relação a Jesus e não em relação a nenhum outro. Nenhum outro, igual, né? nenhum outro. Porque ninguém morre por uma mentira, ninguém morre por uma meia-verdade. O pastor Davi citou Romanos 8,18. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: porque para mim tenho como certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja,
A gente não está aqui para falar de sofrimento, a gente está aqui para falar da glória que virá. Aliás, assim, a gente tem que mudar de assunto, mas assim, eu tô lembrando disso, porque é um assunto muito atual. O pessoal está vibrando com a ideia de que o apocalipse está chegando, né? Pois O apocalipse, assim, não no sentido apocalipse bíblico, né? Mas que o fim do mundo está chegando e as pessoas vão para a Bíblia e ficam se perguntando se está na taça, se está na trombeta. Procurando né? versículos Se tá no soltos. terremoto. Aonde que está ali, né? E o cara fica Versículo solto, procurando o momento da dificuldade dentro do Apocalipse. E se esquecem que o livro do Apocalipse foi dado como revelação a João, não para falar do sofrimento, do juízo, então ele vai tratar isso, mas o objetivo é apontar para o futuro. para o futuro. Olha lá, Nova A Jerusalém, glória do Cordeiro. novos céus e nova terra, olha as bodas do Cordeiro, olha a cidade santa que desce do céu ataviada como noiva, olha para essa nova realidade que se aproxima e que isso é o nosso consolo, é a nossa esperança. Pois é. A gente não está aqui para aplaudir sofrimento, para nas nossas trocas de experiência aplaudir sofrimento. Se você está vivendo esse sofrimento e eu já vivi, eu preciso ter com você uma palavra de consolação. Pois é. De esperança. E só para fechar, pastor Daniel, eu quero repetir essa fala. A minha experiência de sofrimento e o consolo que eu devo oferecer, ou seja, o meu compartilhamento de fé, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não transformar, só quero repetir, para a gente não transformar isso numa espécie de espetáculo. Então, a única coisa que eu tenho para dizer é isso aqui. Ei, tem muito mais. Né? Tem muito mais. A gente não vive uma experiência, a gente vive muitas experiências. E como que a gente usa desses movimentos com Deus, das experiências que a gente tem com Ele, e nem sempre é de vitória. E nem sempre é de vitória. De vitória no sentido da nossa expectativa. Porque, por exemplo, citando a pastora Silvia, no nosso flagelo, e Deus disse, não vou te curar, mas por meio dessa experiência você vai fazer Cristo conhecido. E aí você tem que acolher algo que você não entende e ainda assim receber consolo, porque recebe, e você vai usar quando? Agora vamos fazer um espetáculo? Vamos falar? Não. Vai existir aquele momento, sabe, que a gente vai entender com quem eu vou compartilhar, porque é ali que o Espírito Santo quer trabalhar, é nessa área que Deus quer fazer alguma coisa. O momento em que vai conectar o testemunho à glória do Cordeiro. Pois é. E não a pessoa que vivenciou aquilo, mas que vai conectar a história ao Cordeiro, né? Exatamente. A glória ao Cordeiro. E isso é muito emblemático, é muito lindo. Nossa Deus. Muito lindo. Inclusive, se você for pensar, olha o exemplo, eu estava pensando aqui no apóstolo Paulo, ali no finalzinho do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Talvez alguém dissesse, né? Olha lá, tá vindo a tempestade, o navio vai pois é, e tal, vai acontecer, e aí o anjo aparece para Paulo e diria, fique em paz, porque esse barco está dentro de uma redoma, pode acontecer. Aqui guardando, não vai acontecer nada no barco. Muito pelo contrário, o barco vai afundar, vai todo mundo para a água, ninguém vai morrer, mas que vai molhar todo mundo, e que vai ter uns caras aí que vão sofrer de hipotermia, né? E que vai beber água, e vai arrumar areia no cabelo, enfim, então, cada coisa no seu lugar. Ninguém vai morrer. E quando chega ainda na ilha, quando pisam na ilha, o povo diz assim, esse homem é terrível, porque ele escapou de um e agora a cobra morde ele. Ou seja, ele realmente é um grande pecador. Né? É um amaldiçoado. Exatamente. Né? Vamos para a parte final do capítulo, a gente tem algum tempinho ainda. Você que está aí com a gente... A pastora Jaque está falando, né, de um livro que trata desse assunto exatamente ao contrário do que a gente está falando, que é o livro Super Crentes, né? E tem um pessoal aí que realmente arvora isso que a gente está falando, né? O contrário do que a gente está falando. Que crente não sofre, que crente não tem que passar por nada. Mas que mundo... essa é parte da teologia do domínio, né? Vem do domínio. Essa né? aí vem. Teologia da libertação também, não vai apelar para esses negócios? Mas vamos lá. O sofrimento nos ensina. O pastor Davi listou 7
aprendizados aqui. Não sei se você tinha contado, mas eu contei. Não Para ser pleno, o número pleno, não perfeito. contei, mas se você está dizendo, eu acredito. Então, São. o sofrimento nos ensina, e aqui tem pelo menos 7 aprendizados para nós: dependência de Deus, humildade, paciência e perseverança, empatia e compaixão, o valor das coisas eternas, maturidade espiritual e soberania e o amor de Deus. É claro que não é só isso, mas aqui estão listados pelo menos 7 aprendizados. 7. Uhum. Como é que você vê essa pedagogia com tanta coisa para a gente aprender? Então, no final das contas, o que acontece? A gente, no início do capítulo, eu vou considerar o apelo à satisfação. Nós somos pessoas motivadas pela mídia e por uma série de outros apelos a viver uma vida de compensações, né? De prazer sem esforço, de vitória sem luta e de coisas dessa natureza. O que a gente não percebe é que até mesmo estas coisas, elas trazem um sofrimento. Sofrimento da pessoa na imagem ideal. Sofrimento da pessoa da família ideal. Sofrimento de pais e filhos porque não conseguiram fazer aquilo. Então, não existe uma possibilidade da gente olhar para a vida no seu contexto mais complexo e se afastar da possibilidade de sofrer em alguma medida, por mais hedonismo, né? Busca pelo prazer que sejam as nossas. Então, para a gente sair dessa redoma e quando enfrentar circunstâncias que a gente não compreende, porque eu gosto muito de usar uma frase, pastor Daniel, pastora Selma, que é a maldição do saber e a maldição do não saber. Eu não sei qual é a pior. Mas, realmente. Mas a maldição do saber, ela é algo assim terrível. Imagina se nós soubéssemos tudo o que vai acontecer. Meu Deus, que sofrimento. Que sofrimento. Mas tem gente que é ávido por querer saber e sofre porque não sabe qual é. Então, essas lições que eu listo aqui de uma forma muito geral é porque, no final das contas, o exercício da maturidade, do nosso crescimento de autoconhecimento, não só daquilo que é inerente a mim como pessoa, daquilo que é correspondente a mim nas relações que eu tenho e naquilo que tem a ver com Deus e, em alguma medida, tem coisas sobre Deus que eu não sei como responder. Aí eu preciso da primeira lição, né? Que é essa ideia de dependência que gera em mim humildade. E aí, daí para frente, o que você colocar funciona. Né? Essas 5 que estão para frente, mas qualquer outra que você colocar funcione. Porque nós precisamos nos libertar de 2 coisas para nos apegar a uma essencial. Nós temos o elemento da nossa razão, que quer entender tudo, e nós temos o elemento da fé, que quer espiritualizar tudo. Mas a gente esquece que o fiel dessa complexidade chama-se obediência. E quando eu aprendo sobre obediência, a razão se rende à obediência e a fé se rende à obediência. Aquilo que eu já sei pelo viés da razão e aquilo que eu ainda não compreendi pelo viés da fé, eu aceito e faço pelo viés da obediência. Aí o sofrimento ele ganha um outro viés outra conotação. Na minha experiência. Exatamente. Até porque a obediência é a fé em ação, né? É fidelidade. Fidelidade é a fé, no sentido mesmo do hebraico antigo é isso. Então, como que eu vou ser fiel a Deus? Como que eu vou ter fé em Deus? Quando mesmo sem alcançar pela razão, a compreensão... Ou pelo sentimento. Ou pelo sentimento, eu obedeço o que está escrito. Então, ao obedecer, eu estou exercendo a fé. Na fidelidade. Exatamente. Né? Quando a gente pensa nisso, e volta lá no livro de Jó, que trata bastante sobre a questão do sofrimento, você vai ver os amigos dele, por um lado, tentando espiritualizar a situação e, por outro, tentando racionalizar. Nada novo debaixo do céu. E não tem nada novo, né? E o embate tá marcado e as coisas estão acontecendo e quando Deus aparece na história, Deus desmonta tanto a razão como
como a espiritualidade Exatamente. doentia Exatamente. do pessoal, né? Para Deus, e Deus está dizendo, vocês não entendem Nada. vocês não entendem nada, né? Existe aí essa questão que a gente aprende sobre a soberania e o amor de Deus, né? A gente pode descansar num Deus que é amor e tem controle de todas as coisas. E, em essência, esse é o grande desejo de Deus para nós, Uhum. que a gente entenda que a nossa vida está na mão dele. Pois é. E é importante entender isso, E isso, tanto assim, e isso não é fatalismo, tá? Não, não é. É importante entender isso tanto quanto o fato de a minha vida está nas mãos dele e nesse processo do sofrimento, o Espírito vai gerar em mim o caráter de Cristo, porque de outra forma ninguém é moldado fora da sala de aula, ninguém aprende fora da sala de aula, não no sentido geográfico, físico da coisa, mas no sentido do ambiente de aprendizado, né? Sim. Semana passada, inclusive, a gente falou sobre esse versículo, né, lá de Romanos 8, de que todas as coisas contribuem para o bem, e a gente gosta de associar isso ao sofrimento, né? Exatamente. E, uma E coisa o Davi E gosta não muito é. de falar sobre isso. Fala aí, Davi, mais uma Não, vez. Ele falou semana passada, mas fala de novo. É porque quando Paulo está falando sobre isso, a gente costuma pensar assim: se uma coisa ruim me acontece, é porque Deus está me preparando para uma coisa melhor. Então, assim, bati o carro, porque Deus vai me dar um carro melhor. Então, o sofrimento de bater o carro, de perder o carro, ele é justificado por uma ação de Deus que usou isso para me dar um carro melhor. E, em tese, as pessoas acabam usando esse texto com essa referência. Mas quando a gente avança no mesmo versículo. no mesmo versículo, Paulo vai dizer Você vai assim: encontrar. estas coisas acontecem não é para que você receba nada, é para que a imagem de Jesus seja Seja forjada em você. forjado. A ideia, o Exatamente. propósito é esse. E uma outra coisa importante, pastor Daniel, que eu queria considerar sobre isso, e que não está no livro, dentro dos nossos escritos, é como que a gente lida com provação. Porque Tiago vai dizer que a provação ela deve ter ação completa, início, meio e fim. Então, quando é que, em vivenciando uma situação de sofrimento, isso aqui é muito importante, eu faço a oração do livramento. Porque se Deus está trabalhando algo em mim e essa circunstância adversa é a pedagogia que Deus está usando, não adianta eu orar e dizer, Jesus me livra. A gente vai viver, por exemplo, a experiência que você citou no início de Jesus. Cara, não estou assim, mas seja feita a tua vontade, porque eu terei que passar por isso. Embora eu, no íntimo, não queira, mas eu terei que passar por isso. Então, a aprovação, nesse sentido, quando ela é uma forma de Deus trabalhar conosco alguma coisa, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para entender isso, para não fazer a oração do livramento. A outra coisa é que dentro dessa aprovação, onde a gente é tentado a fazer a oração do livramento, nós somos de fato tentados a nos rebelar contra Deus naquilo que é o pedagógico de Deus, o processo de Deus. Aí a tentação, como Deus não pode ser tentado pelo mal. E o diabo é quem tenta, e o objetivo da tentação é sempre destruir a imagem, destruir aquilo que está feito, então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente for para nossas campanhas de livramento, não sei o quê, para entender o que é que eu estou vivendo e o que é que Deus está querendo trabalhar em mim. É uma coisa muito sensível. E ainda tem, né, Selma, as situações adversas que eu chamo para minha vida e quero dar nome de provação, provação ou tentação. Ou de que Deus trouxe isso, me permitiu, porque, né, eu preciso ter mais uma estrelinha. E na verdade, estrelinha foi boa. Né, eu preciso ter mais uma estrelinha e aí eu estou passando por essa situação, né? Quando na verdade não. Às vezes a gente está livre do sofrimento né, vai atraindo de maneira o pecado em si, ele já infringe o sofrimento. E às vezes nós damos mais ênfase ainda nessa busca, no distanciar da vontade de Deus. Porque é como o pastor Davi disse, eu preciso ter o discernimento entre o processo, o momento que eu estou vivendo em meio ao sofrimento, entender o que Deus está trabalhando em mim, ali naquele momento, para que eu não me apresse pedindo um livramento que não
precisa chegar agora, porque senão vai ser abortado O o processo. processo, e tampouco olhar para o processo e ter raiva de Deus, né? Não é? Por conta do que ele está permitindo eu passar, porque eu não mereço passar por E aquilo. acaba E murmurando, especialmente né? se sou eu que trago. E imagina você, quando você vê Exatamente. o irmão que não troca o pneu do carro, e o pneu fica careca, e o pneu fica liso. Aí começam as chuvas em Brasília. E na Ai. primeira chuva, que tá só o sabão por causa do óleo, ele bate o carro e tem um prejuízo financeiro absurdo, e além do prejuízo se machuca. E aí ele vai dizer que foi o diabo, que foi a vontade de Deus, que foi, enfim, você dá todas as razões possíveis e não chama para você uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com Nada Deus, a foi ver. todo seu. Uhum. E isso não é um processo de Deus para você, isso não é um trato de Deus com você, isso Pois foi é. você que arrumou um Exato. problema. E agora você tem que se, assim, eu não vou nem dizer se virar para resolver, porque na verdade não tem, né? Você vai ter que passar o processo seu da Pois é. sua De uma coisa maturidade que você poderia ter evitado. que você poderia ter evitado, né? É o seu processo consigo mesmo, Chega da até, sua própria maturidade. talvez a gente pode até chegar a esse ponto de isso é tentar a Deus, É. né? Sim. Uma situação dessa chega ao ponto de ser uma tentação a Deus, de Não é? tentar a Deus, né? Eu queria falar aqui, pegar esses 2 minutinhos aqui para falar sobre o valor das coisas eternas. Que Isso é bom demais. o sofrimento nos ensina o valor das coisas eternas. O que você quis dizer com isso? Pois é. Você fez a menção do que Paulo diz, né? O sofrimento desse tempo, as tribulações desse tempo não se podem comparar àquilo que para nós está reservado, não apenas na glorificação do próprio corpo, mas quando eu olho para algumas coisas, esses dias eu estava falando aqui sobre isso, eu estava dizendo, né, que a gente precisa juntar tesouros no céu, né? Mas o que é tesouro no céu? Uhum. Né? E como que se valoriza coisas eternas se eu não consigo mensurar sequer o que significa isso? Então, na verdade, olha só, quando eu passo por circunstância, na dependência de Deus, na humildade, trabalhando paciência, empatia, construindo maturidade, entendendo a soberania de Deus e o amor de Deus, este movimento, ele é o movimento em que eu estou valorizando coisas eternas. Estas coisas não são tangíveis pelo mercado, não são tangíveis pelos números, elas são tangíveis por aquilo que Deus vê. Brilhe a vossa luz no meio dos homens. E o que é essa luz que brilha? São estas coisas que são valores eternos. Porque a partir daí, aquilo que você fizer vai glorificar única e tão somente o vosso Pai que está nos céus. Essa é a ideia que eu considero. E essa é uma questão muito difícil, porque nós estamos vivendo em uma sociedade em que o evangelho hoje é pregado para hoje, para a vida terrena. Se prega, Não viva para o momento. exatamente, se prega para viver aqui na terra. O melhor Aqui na aqui, terra, né? desfrutar do melhor dessa terra. Do melhor desta terra. Então, assim, quando essa visão, quando eu olho para isso que você está dizendo, é como se essas coisas não têm valor, elas nem sequer existem. Por quê? Porque a vida, a promessa de Deus é para cá, é para esse momento. Então, eu começo a desprezar o valor eterno das coisas. Eu menosprezo aquilo que Deus tem, os tesouros de Deus na sua palavra e aquilo que ele vai se revelando a mim por meio da sua palavra, né? E de tantas outras benesses que nós temos aí, haja visto Efésios 1, ali vai dizer, né, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, assim, nós temos bênçãos eternas, mas por conta de estarmos focados, vivendo, né, nesse contexto em que o evangelho me serve para hoje, E né? só para hoje? E só para hoje, para satisfazer as minhas necessidades, Os meus desejos. os meus desejos e as minhas necessidades físicas aqui e agora, no meu tempo, ao meu modo, então não tem como eu olhar para o sofrimento ou pelo menos olhar para as escrituras e entender que existe
Mas né, Jesus um gosta de lugar- imprimir sofrimentos, viu? Ele disse para o rico assim: vai, vende tudo que você tem, vem e me segue, e você vai ter tesouro no céu. Vamos pensar, abre mão de algumas coisas que você julga serem coisas Uhum. importantes e vem e me segue. Quando eu compreendo algumas coisas, eu vou ter a atitude de Zaqueu, que é o contrário da atitude do jovem rico. Zaqueu compreende o valor das coisas eternas. E ele abre mão. Aí ele abre mão. Ele decide Ele abrir mão. decide. Ele abrir mão. decide. Não precisa Jesus mandar ele Não, abrir mão. Não, ele... absolutamente. Aí o que Jesus diz é isso aí mesmo. Hoje você vem acertou. salvação. Hoje Ó, vem salvação. Nós estamos alinhados. Já para a gente encerrar, estou lembrando aqui de Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4. Paulo está em prisão domiciliar em Roma, ali, talvez fosse o capítulo 30 de Atos, que não tem, inclusive, mas imaginando que... E ele escreve ali no capítulo 4, eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu aprendi isso. Eu aprendi a ter comida e a comer camarão empanado com queijo coalho, mas também aprendi a não ter o que comer. Eu aprendi a vestir, a estar vestido, inclusive com roupa de marca, mas também aprendi a estar em nudez. Eu aprendi a dormir em cama king size de colchão. Eu ia falar a marca, não vou falar a marca do colchão. Não, pelo não é pena, mas né? aprendi também a dormir no chão frio da cela, como ele ficou lá em próprio Filipos, na cidade de Filipos. Enfim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A lista de coisas que ele relatou antes, né? Para o que é bom aos meus olhos e para o que é complicado, aquilo que me traz sofrimento, porque o meu olho não está nem no que é bom e nem no que é mal, o meu olho está naquele que me fortalece. E essa é a inspiração para todos nós. Esse é o Então, consolo que alcança todo mundo. Eu posso viver os dias bons porque ele me dá graça para vivê-los e apreciá-los, e posso viver os dias maus desfrutando da mesma graça, que é suficiente. Com o mesmo consolo que fostes Exatamente. consolados, consolai-vos. Consolem os que sofrem, né? Gratidão a todo mundo que participou e muita gente aqui. A pastora Jaqueline está escrevendo, a Bessa, o Marcelo também está vindo, escrevendo bastante. A Shirley chegou depois, a Sali, o André Luiz. Deus abençoe vocês todos. Obrigado pelo tempo. Obrigado por estarem envolvidos com a gente nessa conversa. Compartilhem depois, né, com outras pessoas essa nossa conversa aqui. Tá bom, pastor Davi? Considerações finais aí para a gente poder orar? Então, eu não tenho mais... aliás, dizer que eu não tenho mais muito a dizer é bem... né? Mas eu queria mas eu queria só incentivar aqueles que nos acompanharam até aqui a ter esse coração sempre humilde, né? Confiando nessa bondade de Deus. Porque Deus é bom. Deus não tem prazer em nada que não seja bom. Deus é bom. Sua essência é ser bom. Por isso ele é amor. Considere isso e o sofrimento vai ter uma outra conotação naqueles que por ele estiverem passando. Selma? Bem, o nosso alvo é Cristo. Quando nós falamos o nosso alvo é Cristo, a gente geralmente tem a imagem de um alvo distante, quase inacessível, né? Mas o alvo de hoje é Cristo. Então, alcançar Cristo hoje, em meio ao sofrimento em que eu e você, nós estejamos passando, é de suprema importância, né? O nosso alvo hoje, nesse momento, é glorificar Cristo, mesmo com lágrimas, com dores, ou com alegrias, né? Com muitas alegrias e prazeres. Então, é olhar para Cristo e buscar nele essa força para poder trazer esse equilíbrio que Paulo alcançou, seja no bom ou seja nos dias não tão bons, né? Saber equilibrar isso diante. Bem, tenho certeza que você já passou por vários sofrimentos na sua vida e que você, com a graça de Deus, os tem superado. Então, faça Cristo conhecido. Compartilhe a sua experiência de fé com quem está passando a mesma situação com você. Acolha, abrace, dê a palavra de esperança, palavra de incentivo, palavra de bênção para os que estão vivendo sofrimento, assim como você viveu, e que abra o seu coração para receber palavras de consolo também, não seja orgulhoso, e receba palavras de bênção de gente que quer te acolher. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse tempo de conversa,
te agradecemos porque em todas essas circunstâncias da nossa vida, nós somos mais do que vencedores por Amém. meio daquele que nos amou. E estamos certos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, absolutamente nada, nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós queremos, sim, no meio disso tudo, fazer Cristo conhecido. Amém. Que as experiências que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem adquirido nessa caminhada, inclusive no meio do sofrimento, sirva de luz para muita gente, de abraço, de consolo, de Amém. palavra de Deus, de restauração, de conforto para quem está passando por situações semelhantes. E que nisso o nome de Jesus seja glorificado Amém. e cada vez mais conhecida a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, curte a live, compartilha, enfim, tudo isso. Até a próxima, gente.